Professor, professora, estamos de volta dando continuidade ao estudo da resolução número 4 do ano de 2010. Estamos falando das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Neste bloco, vamos iniciar no título 5, falando da organização curricular. Vamos falar de alguns conceitos, vamos falar de limites, vamos falar de possibilidades. Nosso estudo começa na seara do artigo 12, que vai falar sobre educação em tempo integral e educação em tempo parcial. Para a maioria de nós, as informações aqui contidas não são novidade, ainda assim merecem ser relembradas. Diz o artigo 12 que cabe aos sistemas educacionais, sistema federal, sistema estadual e distrital e sistema municipal. Cabe aos sistemas educacionais em geral definir o programa de escolas em tempo parcial diurno, quer seja no horário matutino, quer seja no horário vespertino. Escolas em tempo parcial, também noturno. Então, o diurno quer dizer matutino e vespertino. Então, em tempo parcial diurno ou tempo parcial noturno. Ou escolas em tempo integral, quer seja no período de turno e contraturno, ou o chamado turno único, com jornada escolar de 7 horas, no mínimo, durante todo o período letivo, tendo em vista a amplitude do papel socioeducativo atribuído ao conjunto orgânico da educação básica, que requer outra organização e gestão do trabalho pedagógico. Aqui, no GDF, no governo do Distrito Federal, nós temos as turmas em tempo parcial, matutino e vespertino. Nós temos as turmas em tempo integral, que são chamadas de turma alvorada e turmas sobretarde, de acordo com o caderno Cidade Escola Candanga, tema recorrentemente agora estudado nas provas do magistério. Cidade Escola Candanga, o projeto de educação integral que está sendo implementado aqui no GDF, que foi idealizado com a própria Constituição da cidade por Anísio Teixeira, mas que somente agora vem a ser efetivado, iniciando-se pela cidade de Brasilândia, lembrando a você, iniciando pela cidade de Brasilândia, tendo um prazo de 8 anos para ser implementado em todo o GDF. Então aqui, quando a gente fala de educação integral, percebemos que o governo do Distrito Federal e as suas políticas públicas estão se coadunando, estão trabalhando, se empenhando, o governo está se empenhando em tornar executível as normas de educação integral prescritas aqui na resolução número 4. Ainda na seara do artigo 12, vamos aos seus parágrafos. Diz o parágrafo 1º que deve-se ampliar a jornada escolar em um único ou em diferentes espaços educativos, nos quais a permanência do estudante vincula-se tanto à qualidade, ou melhor, tanto à quantidade e à qualidade do tempo diário de escolarização, quanto à diversidade de atividades de aprendizagem. Ampliação do tempo escolar em um único espaço ou em espaços educativos diversificados. Quando você estuda o caderno Escola Candanga, você percebe, o caderno da Cidade Escola Candanga, você percebe que essa ampliação, inclusive, transcende os muros da escola, onde toda a cidade passa a ser parte integrante do projeto pedagógico da escola, onde as praças, onde os logradouros públicos em geral, os cinemas, os teatros, os órgãos públicos em geral, passam a constituir-se também em salas de aula, para a qual levaremos os nossos alunos para se desenvolverem. Diz ainda o artigo 12, em seu parágrafo 2º, que a jornada em tempo integral com qualidade implica a necessidade da incorporação efetiva e orgânica no currículo de atividades e estudos pedagogicamente planejados e acompanhados, isto é, uma escola em tempo integral não deve favorecer o espontaneísmo, isto é, os alunos não ficam jogados na escola sem atividades pedagógicas. Devem haver atividades pedagógicas planejadas e acompanhadas, segundo as diretrizes curriculares nacionais e segundo o que está explícito no caderno Cidade Escola Candanga, Educação Integral do Governo do Distrito Federal. Muito bem.
vamos passar aqui àquela típica situação que já vivenciamos antes. Como isso que a gente acabou de ver pode ser perguntado em uma prova? A questão está aí no seu material apostilado e aqui na tela. Vamos acompanhar na tela a correção, partindo do pressuposto que você já fez a questão. Se não fez, dê uma pausa e faça, e depois preste atenção na correção. Julgue os itens abaixo, segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, e marque a alternativa correta. O primeiro item diz que o tempo integral, que ocorre em turno e contraturno ou turno único com jornada escolar de 7 horas. De cara, o primeiro item já está errado. Por quê? Porque a jornada escolar do integral não é de 7 horas. Se você observar lá no artigo 12, vai ver que ela é de no mínimo 7 horas. E existe uma diferença em jornada de 7 horas e de no mínimo 7 horas. Se eu digo que é 7 horas e acabou. Se eu digo que é de no mínimo 7 horas para tempo integral, a escola poderá ter 7, 7 horas e meia, 8 horas e ainda assim será considerado tempo integral. Então, o correto são jornada escolar de no mínimo 7 horas e não de 7 horas. Por isso, o primeiro item está errado. No segundo item temos que deve-se ampliar a jornada escolar sempre em diferentes espaços educativos nos quais a permanência do estudante vincula-se tanto à quantidade e qualidade do tempo diário de escolarização quanto à diversidade de atividades de aprendizagens. Também está errado o item 2. Por quê? Porque está escrito aqui que deve-se ampliar a jornada escolar sempre em diferentes espaços educativos. E nós vimos no estudo do artigo 12 que esta ampliação ela pode ser feita em um único espaço escolar ou em diferentes espaços educativos. Aqui ele diz que a ampliação será sempre em diferentes espaços. Não é sempre em diferentes espaços, ela pode ocorrer num espaço único também, isto é, no próprio espaço da sala de aula. Por isso, o item 2 também está incorreto. Item 3. A jornada de tempo integral com qualidade implica a necessidade de incorporação efetiva e orgânica no currículo de atividades e estudos pedagogicamente planejados e acompanhados. Diante disso, você consegue perceber que somente os itens 1 e 2 estão incorretos. O item 3 estava correto. Então, preste atenção. Item 1 e 2, corretos? Não. Letra A, não. Nós vimos que o item 1 e 2 estão incorretos. Itens 2 e 3 estão corretos? O item 3 está correto, o item 2 não. Itens 1 e 3 incorretos? Não, o item 1 está incorreto, o item 3 está correto. D. Somente o item 3 está incorreto, muito pelo contrário, apenas o item 3 é o único item correto. Por consequência, eu cheguei à letra E. Os itens 1 e 2 estão incorretos. Letra E é o meu gabarito. Hammurabi, se eu tivesse uma aqui dizendo que apenas o item 3 está correto, também poderíamos ter aqui esse gabarito, porque apenas o item 3 está correto. Mas dizer que o item 3 está correto é a mesma coisa que dizer que os itens 1 e 2 estão incorretos. Dando continuidade, vamos para o artigo 13, que vai falar da questão curricular. Diz o artigo 13 que o currículo, assumido como referência os princípios educacionais garantidos à educação assegurados no artigo 4º desta resolução, estudados no primeiro e segundo bloco desse videocurso, configura-se esse currículo como um conjunto de valores. Então, o currículo, para a resolução número 4, ele é um conjunto de valores. Então, preste atenção, porque a questão do currículo aqui transcende a mera organização de conteúdo programático. Isto é, o currículo transcende a noção de descrição, listagem de disciplinas. O currículo, na verdade, ele é um conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção, a socialização de significados no espaço social e contribuem intensamente para a construção de identidades sociocultural dos educandos. Essa é a ideia. Contribuir para a formação de identidades sociais e culturais dos educandos. Por quê? Porque o currículo está direcionado ao desenvolvimento da cidadania.
Diz ainda o parágrafo 1º que o currículo deve difundir os valores fundamentais do interesse social, os valores fundamentais dos direitos e deveres do cidadão, os valores fundamentais do respeito ao bem comum e à ordem democrática, considerando as condições de escolaridade dos estudantes, é óbvio, em cada estabelecimento, considerando a orientação para o trabalho e considerando a promoção de práticas educativas, quer sejam elas formais ou não formais. Então, esses aspectos do currículo são relevantes, sim, para o nosso estudo. Então, o currículo, ele deve, acima de tudo, assumir princípios educacionais. O currículo deve, acima de tudo, difundir valores fundamentais sobre o qual se assenta a nossa sociedade. O currículo deve garantir os componentes curriculares obrigatórios, isso é, as disciplinas da Base Nacional Comum, embora ele não se limite à questão meramente disciplinar. O currículo deve trazer o conhecimento das relações sociais vividas por nós brasileiros, nossas vivências e saberes. Não obstante, o currículo deve ser trabalhado de forma interdisciplinar e também de forma transversal. Por isso, ele é organizado por eixos temáticos. A interdisciplinariedade e a transversalidade que resulta da inserção dos chamados eixos temáticos, quando estamos falando de currículos. Temas transversais, se estivéssemos falando de parâmetros curriculares nacionais. Os temas transversais, lá nos PCNs, parâmetros curriculares nacionais, quando estamos estudando o currículo, são chamados de eixos norteadores do currículo. Então, temos que trabalhar o currículo de forma interdisciplinar e de forma transversal, através da inserção de eixos temáticos como cidadania, sustentabilidade, diversidade e outros temas. Limitando a dispersão do conhecimento, o conhecimento não é disperso, ele tem que ser justamente coeso, superando o isolamento das pessoas e a compartimentalização de conteúdos. Isso é, trabalhamos de forma interdisciplinar e transversal para criarmos correlações entre os conteúdos programáticos, superando assim a sua compartimentalização. Isto é, fazendo com que as disciplinas relacionem-se uma com as outras de forma orgânica e efetiva. Muito bem, vamos ver agora que na organização da proposta curricular, nós devemos assegurar o entendimento de um currículo como um conjunto de experiências escolares. É isso que é o currículo. Além de tudo o que a gente viu, o currículo assume a postura de um conjunto de experiências escolares que vão levar o indivíduo ao conhecimento, um conjunto de experiências escolares que levam o indivíduo ao conhecimento. Esse conhecimento é permeado pelas relações sociais. Por quê? Porque esse conhecimento chega até nós através de uma pedagogia histórico-crítica, através de uma psicologia histórico-cultural, através de uma teoria da aprendizagem chamada de interacionismo. Por isso o conhecimento chega a nós permeado pelas nossas relações sociais, permeado pela nossa linguagem e pelos símbolos e ícones que cercam a nossa cultura. Um conjunto de experiências que, além de proporcionar o conhecimento, o currículo é um conjunto de experiências que, além de proporcionar o conhecimento, contribui para construir as identidades dos educandos. Isto é, ele é fundamental para construir a sua identidade sociocultural. Então, o currículo é um conjunto de experiências que levam você ao conhecimento e que contribuem para a sua formação, para a formação da sua identidade sociocultural, levando em conta que este conhecimento é permeado pelas relações sociais e que este conhecimento está articulando vivências e saberes dos estudantes com o próprio conhecimento. Isto quer dizer que este conhecimento também se transforma a partir do momento que ele é assimilado pelos próprios estudantes. Essa é uma definição de currículo contida dentro destas diretrizes. Vamos ao estudo do parágrafo 2º. Veja que ele diz exatamente o que acabamos de ver
no gráfico anterior. Acompanha comigo a leitura. Na organização da proposta curricular, deve-se assegurar o entendimento de currículo como experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento. Experiências essas permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir a identidade dos educandos. O que vimos aqui desta forma gráfica é simplesmente o que também está contido aqui no parágrafo 2º de forma discursiva. Dando continuidade, vamos ao parágrafo 3º. Diz o parágrafo 3º que a organização do percurso formativo, isto é, do itinerário pedagógico, que é formado por métodos, meios, técnicas e estratégias, isto é, a organização do percurso formativo, formado por métodos, meios, técnicas e estratégias, aberto e contextualizado, deve ser construída em função das peculiaridades do meio, isto é, de conformidade com o meio no qual estou trabalhando, adotarei métodos, meios, técnicas e estratégias de trabalho diferentes da de outro meio em quem eu já tenha trabalhado. Então, o meio vai me determinar qual é o percurso formativo que eu vou usar. Aberto e contextualizado, esse percurso formativo deve ser construído em função das peculiaridades do meio e das características, interesses e necessidades dos estudantes, incluindo não só os componentes curriculares centrais obrigatórios previstos na legislação e nas normas educacionais, mas outros também de modo flexível e variável, conforme cada projeto escolar e assegurando. Assegurando o que, Hammurabi? Assegurando o contido nestes 11 incisos. Então esse currículo, na verdade, esse currículo que resulta em um percurso formativo, isto é, um conjunto de métodos, técnicas, meios e estratégias, deve ser montado conforme o meio em que você está trabalhando. Por isso o currículo trabalhado em uma unidade escolar é diferente do currículo que venha a ser trabalhado em outra unidade escolar, diferente na forma, diferente no método, diferente na estratégia. No conteúdo em si, pelo menos na base geral, na base nacional, ele é igual. Mas na forma até mesmo em que essa base nacional há de ser trabalhada, ele será diferente, diversificado em função das peculiaridades, em função dos interesses e em função das necessidades dos estudantes. E ele é feito assim, de forma flexível, para assegurar os elementos contidos nos 11 incisos que se seguem. Esses 11 incisos vão ficar para a sua leitura doméstica, eles são menos relevantes para um trabalho em sala de aula. Aqui agora, nesse bloco de aula, nós vamos ver conceitos mais importantes que efetivamente são cobrados em prova de concurso. Vamos falar agora, para fechar esse bloco, da transversalidade e da interdisciplinariedade. Nós temos aqui o parágrafo 4º, 5º e 6º do artigo. Estes são demasiadamente perigosos. Para que você entenda o que realmente é a transversalidade e o que é a interdisciplinariedade, eu vou falar aqui de forma bem reducionista, de forma bem simplória, alguns conceitos. Os conceitos que eu vou falar aqui transcendem o que eu vou falar aqui, mas para fins de prova de concurso, a noção que eu vou te dar é suficiente para responder a maioria das questões de prova. Pergunto a você, que está estudando para um concurso público, o que é um currículo disciplinar. O que é um currículo disciplinar? Um currículo disciplinar é um currículo composto por uma única disciplina. Cada seta indica uma disciplina. Quando você vai no curso de inglês, estudar inglês, no curso de francês, estudar francês, no curso de espanhol, estudar espanhol. Quando você vai em um curso de idioma, procurando estudar um idioma, você vai receber uma grade curricular, você tem um currículo, um conteúdo programático que descreve os temas que serão estudados e as competências que serão desenvolvidas, os valores e os princípios que hão de ser assimilados pelo estudante. Esse currículo que tem apenas uma disciplina, típico dos cursos de idiomas,
É um currículo disciplinar, o que não é o currículo de uma escola comum, porque o currículo de uma escola comum possui várias disciplinas, como por exemplo ali em branco a disciplina de português, como por exemplo ali em amarelo a disciplina de história, como por exemplo em azul a disciplina de matemática, em vermelho a disciplina de física. O currículo escolar, em regra, é um currículo multidisciplinar. Ele tem várias disciplinas, mas o conteúdo programático de cada uma dessas disciplinas não se relaciona ou interrelaciona umas com as outras. Elas acabam sendo compartimentadas e estanques. Você não estabelece uma relação entre os conteúdos, os princípios, os valores, as atitudes que vão ser desenvolvidas dentro de cada uma das disciplinas. Essa é uma característica de um currículo multidisciplinar. Evoluindo, saindo do currículo multidisciplinar, eu tenho o currículo pluridisciplinar, onde você já começa a ter uma correlação entre algumas disciplinas. Aquelas disciplinas que têm um certo grau de afinidade, como por exemplo o português e a história, como por exemplo a matemática e a física, a matemática e a química, a matemática, a química e a física começam a se correlacionar. Em situações como essa, a escola geralmente se subdivide em coordenações por áreas: matemática, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, história, ciências humanas e suas tecnologias. As coordenações se dividem por áreas, segundo orientação dos parâmetros curriculares nacionais. Quando você tem uma correlação de disciplinas por afinidade, você passa a ter um trabalho já pluridisciplinar. Isso é o que ordinariamente a gente alcança dentro da escola. E muita gente, ao olhar isso, diz que a escola trabalha de forma interdisciplinar. Poucas escolas conseguem realmente a interdisciplinariedade. O que seria a interdisciplinariedade? É aquele arranjo das disciplinas que permite você correlacionar os conteúdos, os princípios, os valores, as atitudes de cada uma das disciplinas com todas as outras. Veja aqui nesse gráfico, por exemplo, onde eu tenho português. Mas perceba que o português consegue se correlacionar com a história, e o português consegue se correlacionar com a matemática, e o português consegue se correlacionar com a física, e o mesmo ocorre com a física se correlaciona com a matemática, a física se correlaciona com o português, a física se correlaciona com a história e com a própria física. Quando eu consigo fazer com que as disciplinas se correlacionem com todas as demais disciplinas no ambiente escolar, eu tenho efetivamente um trabalho interdisciplinar. Costumamos dizer que o trabalho interdisciplinar é aquele utilizado para criar coisas novas, para conceber novos conceitos, para conceber novos princípios, para conceber novos valores, para conceber novas atitudes. O novo vem de um trabalho ou de uma abordagem interdisciplinar, que podemos chamar também de abordagem epistemológica. Todo trabalho interdisciplinar, quer seja acadêmico, quer seja no meio industrial, consiste em uma concepção, uma forma de criar coisas novas. Chamamos isso de abordagem epistemológica. Então a terminologia abordagem epistemológica está para a concepção do novo, está para a interdisciplinariedade. No outro aspecto, temos as disciplinas se correlacionando de uma outra forma, de uma forma que você não consegue perceber, por exemplo, onde começa uma disciplina e onde ela termina. Não. Quando eu tenho uma correlação de disciplinas, tão intrínseca, tão emaranhada, que eu me torno incapaz de perceber onde começa uma disciplina e onde ela termina, onde eu perco a noção de disciplina e acabo me prendendo aos conteúdos e não necessariamente às disciplinas, eu passo a ter uma abordagem transdisciplinar. Estamos falando da transdisciplinariedade, onde a preocupação aqui com o trabalho pedagógico, o trabalho acadêmico, não está nas disciplinas, e sim com os conteúdos.
É na educação infantil que trabalhamos um currículo de forma transdisciplinar. Na educação infantil não trabalhamos história, não trabalhamos geografia, não trabalhamos matemática ou língua portuguesa. Trabalhamos conteúdos destas disciplinas. Uma hora estamos trabalhando um conteúdo de história, outra hora estamos trabalhando um conteúdo de geografia, outra hora estamos trabalhando um conteúdo de matemática numa mesma aula. Quando nós estamos preocupados com os conteúdos sem nos remeter à noção de disciplina, estamos trabalhando de forma transdisciplinar. Então, esse arranjo mais intrínseco e emaranhado, essa urdidura de disciplinas, a tal ponto que você perde a noção de quando uma começa ou termina, acabando fazendo com que nós venhamos a nos prender apenas aos conteúdos. Essa urdidura nos dá a noção de transdisciplinariedade, que é a forma que trabalhamos na educação infantil. Saindo do currículo disciplinar, pluridisciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, chegamos a um outro conceito totalmente diferente, que é o conceito da transversalidade. O que é a transversalidade? A transversalidade é quando nós temos as disciplinas perpassadas por eixos temáticos ou temas transversais. Veja, eu tenho ali o português, eu tenho ali a história, eu tenho aqui a matemática e eu tenho aqui a física. Todas elas estão sendo perpassadas não por outras disciplinas, mas por temas transversais, como por exemplo a cidadania, como por exemplo a diversidade e a sustentabilidade. Isso quer dizer o quê? Que o professor de física deve falar de cidadania, o professor de física deve falar de diversidade, o professor de física deve falar de sustentabilidade, assim como o professor de matemática, o professor de história e o professor de língua portuguesa devem, em determinado momento, de forma planejada, articulada e organizada, abordarem os temas transversais, conhecidos também como eixos. Então, o trabalho acadêmico deve ser feito de forma interdisciplinar e de forma transversal. Isto é, devemos cruzar os conteúdos das disciplinas com os conteúdos das outras disciplinas e todos os professores de todas as disciplinas devem ter know-how para falar dos temas transversais, também conhecidos como eixos do currículo, eixos que norteiam o currículo. Lembrando que a abordagem interdisciplinar te remete a uma abordagem epistemológica, enquanto a transversalidade é uma mera organização didático-pedagógica de conteúdos. Então, vamos lá agora para os parágrafos 4º, 5º e 6º que nós pulamos. Vamos agora poder lê-los, na verdade, com qualidade. Diz o parágrafo 4º que a transversalidade, a última coisa que nós vimos, disciplinas perpassadas por eixos temáticos ou temas transversais, ela é entendida como uma forma de organizar o trabalho didático-pedagógico, organização didático-pedagógico apenas, em que temas ou eixos temáticos, temas transversais ou eixos temáticos, são integrados às disciplinas e às áreas ditas convencionais, de forma a estarem presentes em todas elas, conforme já explicamos. Parágrafo 5º. A transversalidade, veja, estamos falando de transversalidade e não de transdisciplinariedade. A transversalidade difere da interdisciplinariedade. Só pelo arranjo dos desenhos já percebemos que era diferente. Então a transversalidade difere da interdisciplinariedade e ambas complementam-se. Devemos trabalhar as duas formas, rejeitando a concepção de que o conhecimento que toma a realidade como algo estável, pronto e acabado. Isso é, toda vez que trabalhamos de forma transversal e interdisciplinar, uma complementando a outra, nós somos capazes de conceber novas abordagens do conhecimento. E por último, não menos importante, na verdade, talvez para uma prova o mais importante, a transversalidade refere-se à dimensão didático-pedagógica. É uma mera organização de conteúdos, enquanto a interdisciplinariedade refere-se a uma abordagem epistemológica dos objetivos de conhecimento. Abordagem epistemológica, concepção e criação
de novos conceitos, organização didático-pedagógica. É um mero arranjo de conteúdos a serem trabalhados pelos professores de todas as disciplinas. Hammurabi, como é que isso aí poderia, por exemplo, ser cobrado? Ser cobrado em uma prova de concurso público, da forma mais clara possível. Muito fácil para quem entendeu, talvez difícil para quem decorou. As questões estão aí no seu material apostilado, estão aqui na tela. 2 itenzinhos para julgarmos. Julgue os itens segundo a resolução número 4 de 2012, marcando V para verdadeiro e F para falso. O primeiro item que você já julgou, ele diz que a transversalidade refere-se à abordagem epistemológica dos objetivos de conhecimento. E a interdisciplinariedade refere-se à dimensão didático-pedagógica. Julgando os itens em verdadeiro ou falso, você percebe que ambos estão falsos. As definições estão invertidas. A transversalidade refere-se à dimensão didático-pedagógico, enquanto a interdisciplinariedade refere-se a uma abordagem epistemológica. Interdisciplinariedade, abordagem epistemológica. Transversalidade, organização didático-pedagógica. Temos aqui uma questãozinha de concurso. Essa não é mais uma questão simulada. Vamos para uma questão de concurso antes de fecharmos este bloco de aula. Aí no seu material apostilado, Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, lá no Paraná. Questão do ano de 2012. Em relação às diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, aprovada pela Resolução número 4, de 13 de julho de 2010, é incorreto afirmar que, vamos procurar a errada. Letra A. O documento baseia-se no direito de toda pessoa ao seu desenvolvimento em plenitude. Está corretíssimo de acordo com o que já estudamos nos blocos anteriores. Letra B. As diretrizes têm por objetivo orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e demais profissionais da educação básica. É um dos seus 3 objetivos que estudamos no nosso primeiro bloco de aulas quando falamos do artigo 2º desta resolução. Corretíssimo, mas eu quero a incorreta. Vamos para a letra C. A educação básica é direito universal e alicerce indispensável para o exercício da cidadania em plenitude, da qual depende a possibilidade de conquistar todos os demais direitos. Corretíssimo, estudamos isso nos blocos anteriores. Letra D e E. O erro tem que estar aqui. Letra D. Na educação básica, é necessário separar as dimensões do educar e do cuidar. Opa! Repetindo, na educação básica, é necessário separar as dimensões do educar e do cuidar? Não. Educar e cuidar, segundo o estudo nos blocos anteriores, são 2 dimensões dos profissionais da educação básica que são inseparáveis, indissociáveis. Letra D está errada porque manda separar o educar do cuidar, quando na verdade eles são inseparáveis. E letra E. A escola de qualidade social adota como centralidade o estudante e a aprendizagem. Vimos isso quando falamos em bloco anterior do artigo 9º. Sobre o sistema heliocêntrico, no centro, no hélio, temos o estudante e o processo de aprendizagem, com 9 planetas orbitando, com 9 incisos que estão a serviço deste centro. Muito bem, terminamos o nosso bloco de aula. No próximo bloco de aulas, vamos falar do capítulo 2º, a formação básica comum, da formação curricular básica comum e da parte diversificada do currículo. Nosso estudo começa no estudo do artigo 14 desta resolução. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.